Minha filha me deixou após ganhar na loteria. Mal sabia que eu tinha o bilhete vencedor. Aquele dia começou tranquilo, com o sol brilhando forte e o cheiro inconfundível de café fresco, invadindo cada canto da casa. O rádio tocava um samba animado e eu, com meus 63 anos, me encontrava na cozinha, mergulhada em sonhos de uma vida melhor. Camila havia sempre sido meu maior amor e eu dedicara minha vida a cuidar dela, acreditando que o dinheiro não era tudo. Mas, de alguma forma, aquela vitória na loteria poderia mudar nosso destino. Mal sabia eu que aquele era o dia em que tudo se quebraria. Quando Camila me contou que tinha ganhado na loteria, eu não sabia como reagir. A alegria contagiou a casa, mas rapidamente foi substituída por um ar pesado. Com um sorriso radiante, ela começou a fazer planos, viagens, um carro novo, até mesmo um apartamento em uma área chique da cidade. Eu apenas observava, o coração apertado. O que eu não sabia era que o verdadeiro prêmio estava escuro. Me perguntei repetidamente, um nó na garganta e as lágrimas escorrendo. Anos de amor e sacrifício desmoronando em minutos, jogados na lata do lixo. Como é possível que minha própria filha, a quem eu dediquei minha vida, se tornasse uma estranha para mim? Horas se passaram enquanto eu revivia cada momento, cada gargalhada e cada lágrima compartilhada. O silêncio na casa se tornava insuportável. Um pensamento persistente não me deixava em paz. O que fazer agora? O que eu poderia mudar? Algo dentro de mim gritava por resposta. Eu tinha algo guardado, um segredo que poderia mudar nosso destino para sempre. O bilhete vencedor, que poderia ter sido o caminho para nossa felicidade, agora era um peso em minhas mãos. Os minutos se arrastavam e o rádio continuava a tocar, mas a música já não soava igual. A realidade parecia surreal, como um filme em que todos assistem, mas ninguém participa. O dilema apertava ainda mais. Será que um grande prêmio vale um grande preço? Seria o dinheiro mais forte que o amor? Enquanto o sol começava a se pôr, eu olhei pela janela, a esperança misturada com desespero, sem saber que o episódio mais dramático de nossas vidas ainda estava por vir. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquela sensação de desespero inundava a sala enquanto eu observava o pôr do sol. O céu já se tingia de laranja e vermelho. Uma beleza que me parecia aquele que mantinha um segredo capaz de nos unir novamente. Mas antes que eu pudesse refletir mais, um barulho no portão me tirou do torpor. Eu olhei pela janela e vi uma figura familiar se aproximando. Era Marco, meu irmão. Ele parecia agitado, com a expressão de quem carregava um fardo pesado. Ao abrir a porta, um frio na espinha percorreu meu corpo. Você precisa saber o que aconteceu, disse ele, a voz trêmula. Meu coração acelerou. O que foi, Marco? Perguntei, a inquietação me invadindo. Ele hesitou por um momento, respirou fundo e começamos a conversar, palavras saindo como uma torrente.
sobre a vitória de Camila, sobre os planos, mas também sobre algo muito mais sério que eu mal podia imaginar. Ela não ganhou sozinha, irmã. O prêmio foi manipulado. Camila não jogou aquele bilhete na sorte. Alguém a pressionou a fazer isso. A revelação caía sobre mim como uma bomba. O que você está dizendo? Minha cabeça girava, tentando processar o que estava ouvindo. Marco se aproximou, seu olhar intenso, refletindo a gravidade da situação. Uma ganguiana. Ela fez um acordo para conseguir o dinheiro. O que quer que ela tenha almejado tem um preço. E quem está por trás disso? É alguém que nós conhecemos. A última frase soou como um trovão. O nó na minha garganta se apertava. E eu não sabia se queria acreditar no que estava ouvindo. Como assim alguém que conhecemos? O pai dela, Ana. Ele não morreu. Ele está aqui na cidade e fez questão de se infiltrar em nossas vidas. A revelação, simples e devastadora, explodiu em minha mente. Eu sempre pensei que ele fosse um traidor. Mas nunca imaginaria que ele voltaria. Que sua presença poderia ser a causa de toda essa reviravolta. Os sacrifícios e amores que construímos pareciam ter sido usados apenas como parte de um plano sombrio. Meus pensamentos se entrelaçaram em um emaranhado de confusão e desespero. Camila, minha filhinha, jogando-se nas mãos de um pai que pensávamos ter desaparecido para sempre? As lágrimas escorriam pelo meu rosto quando uma sensação gélida tomou conta de mim. O que mais eu não sabia? Ela está em perigo, Ana. Precisamos encontrar uma maneira de trazê-la de volta e desmascarar esse homem. A urgência na voz de Marco aumentava a pressão em meu peito. O bilhete vencedor, que poderia ter sido nossa salvação, agora parecia um passo em um abismo. O rádio, que até então tocava uma melodia leve, começou a chiado de forma estranha, como se estivesse se unindo à minha agitação. Um arrepio percorreu minha espinha. Agora, além de querer recuperar minha filha, eu precisava entender a verdadeira natureza do homem que eu chamara de marido. A cabeça girava. A realidade tornava-se opaca. Que mais estava escondido sob a camada suave da normalidade? Não havia mais tempo. A esperança se misturava com o medo e eu sabia que precisava agir. O sol se pôs, deixando tudo em uma penumbra sombria, enquanto o destino da minha família pendia por um fio. O que encontraria ao fundo do túnel escuro que se abriu diante de mim? A verdade ou o horror de saber que os laços que pensava ter eram feitos de mentiras? Os segundos se arrastavam, enquanto as palavras de Marco reverberavam em minha mente. Uma sombra de desespero caiu sobre mim. Camila em perigo? O pai que todos acreditávamos ter morrido? Meu coração pulsava e eu sentia a adrenalina percorrendo cada fibra do meu corpo. O que aquele homem significava para a vida da minha filha? Necessitávamos agir. Mas como? Perguntei. A voz falhando. Ele olhou para mim e dentro dos olhos dele percebi a mesma frustração, o mesmo desespero. Vamos encontrá-la, Ana. Precisamos saber onde ela está e descobrir o que exatamente aquele homem quer dela. Num impulso peguei o bilhete da loteria, como se pudesse usá-lo para guiar nosso caminho. Pude ver o reflexo da luz do sol poente dançando sobre o papel. Mas antes que pudesse formular um plano, o telefone tocou, quebrando o silêncio pesado da casa. Olhei para Marco, que já havia empunhado o fone. O olhar dele era intenso, carregado de expectativa e receio. Atende! Pode ser a Camila! Eu dei um passo em direção a ele, o coração a mil. Com um movimento nervoso, ele atendeu. A voz era familiar, mas não era de Camila. A Ana está aí?
Era uma voz fria, sombria, que enviasse um calafrio pela minha espinha. Quem é você? Marco franziu o senho, mas o rosto dele estava pálido. O que você quer? Sou eu quem faz as perguntas, irmão. A palavra irmão ecoou na sala e um arrepio percorreu meu corpo. O olhar de Marco se transformou em choque e eu senti a angustiante necessidade de entender. Como você sabe? De mim? Ele murmurou, os olhos se arregalando. Por que você está na sombra? Sempre esteve. E agora está prestes a se tornar uma parte disso tudo novamente. A voz continuou lenta, cada palavra uma faca. Camila, bem, você vai precisar dela, e ela precisará de você. As pernas fraquejaram sob mim. O que estava acontecendo? Era como se uma cortina de pesadelo se abrisse à minha frente. Marco olhou para mim confuso. Ana, o que está acontecendo? Quem é você? Perguntei, quase implorando. O que você quer dela? Só quero garantir que o acordo seja cumprido. Não venham me procurar. Vocês são muito perto e eu não posso deixar que descubram a verdade. A ligação caiu e o eco do silêncio era ensurdecedor. Meu interior girava em frenesi. Tentava apenas na tempestade de emoções. Marco, o que foi isso? Ele estava tão pálido quanto eu. Eu não sabia. Não sabia que ele tinha voltado. A fraqueza em sua voz me deu um arrepio. Eu já havia começado a acreditar que eram apenas fantasmas do passado. Mas parecia que os fantasmas haviam voltado com um gosto de vingança. O medo se instalou em mim. O que mais eu não sabia? O que mais estava em jogo? Cores vibrantes do pôr do sol agora pareciam mais sombrias, quase como um sinal de um presságio sombrio. A urgência voltou a tomar conta de mim. Precisamos ir atrás dela, Marco, antes que seja tarde demais. Mas ele hesitou. O olhar dele falhou, como se um peso estivesse o prendendo. E se a verdade for mais dolorosa do que imaginamos, Ana? E se ela estiver do lado dele? As palavras dele cortaram meu coração. Era um abismo do qual eu não queria olhar. A confiança começava a escorregar como areia entre os dedos. O que aquele homem significava para nós? A linha entre o bem e o mal estava prestes a se desfazer, e o que quer que descobríssemos poderia acabar com tudo. O som de algo quebrando ao longe quebrava a tensão. Mas não tinha certeza se queria ouvir. Uma sensação de que o chão estava se abrindo sob nós se intensificou. O futuro que eu sonhara para Camila agora parecia uma miragem distante, desvanecendo em um horizonte escuro e tumultuado. A verdade estava à espreita, e a única certeza que eu tinha era que o tempo se esgotava. O que mais viria à tona? O que estávamos prestes a descobrir sobre nossa própria família? Os segundos se arrastavam enquanto as palavras de Marco reverberavam em minha mente. Uma sombra de desespero caiu sobre mim. Camila em perigo? O pai que todos acreditávamos ter morrido? Meu coração pulsava e eu sentia a adrenalina percorrendo cada fibra do meu corpo. O que aquele homem significava para a vida da minha filha? Precisávamos agir. Mas como? Marco, o que faremos? Perguntei, a voz falhando. Ele olhou para mim e dentro dos olhos dele percebi a mesma frustração, o mesmo desespero. Vamos encontrá-la, Ana. Precisamos saber onde ela está e descobrir o que exatamente aquele homem quer dela. No impulso, peguei o bilhete da loteria, como se pudesse usá-lo para guiar nosso caminho. Pude ver o reflexo da luz do sol poente dançando sobre o papel. Mas antes que pudesse formular um plano, o telefone tocou, quebrando o silêncio pesado da casa. Olhei para Marco, que já havia empunhado o fone. O olhar dele era intenso,
carregado de expectativa e receio. Atende! Pode ser a Camila! Eu dei um passo em direção a ele, o coração a mil. Com um movimento nervoso, ele atendeu. A voz era familiar, mas não era de Camila. A Ana tá aí? Era uma voz fria, sombria, que enviou um calafrio pela minha espinha. Quem é você? Marco franziu o senho. O que você quer? Sou eu quem faz as perguntas, irmão. A palavra irmão ecoou na sala e um arrepio percorreu meu corpo. O olhar de Marco se transformou em choque. E eu senti a angustiante necessidade de entender. Como você sabe? De mim? Ele murmurou, os olhos se arregalando. Porque você está na sombra, sempre esteve. E agora está prestes a se tornar uma parte disso tudo novamente. A voz continuou, lenta, cada palavra uma faca. Camila, bem, você vai precisar dela, e ela precisará de você. As pernas fraquejaram sob mim. Era como se uma cortina de pesadelos se abrisse à minha frente. Marco olhou para mim confuso. Ana, o que está acontecendo? Quem é você? Perguntei quase implorando. O que você quer dela? Só quero garantir que o acordo seja cumprido. Não venham me procurar. Vocês estão muito perto e eu não posso deixar que descubram a verdade. A ligação caiu e o eco do silêncio era ensurdecedor. Meu interior girava em frenesi. Tentava apenas na tempestade de emoções. Marco, o que foi isso? Ele estava tão pálido quanto eu. Eu não sabia. Não sabia que ele tinha voltado. A fraqueza em sua voz me deu um arrepio. Aquela sensação de que o chão estava se abrindo sob nós se intensificou. Mas antes que pudéssemos processar o que acontecia, o telefone tocou de novo. Um ruído insuportável. Marco hesitou, mas atendeu rapidamente. Alô? Ele disse, a voz tremendo. O que ouvi em seguida fez o meu sangue congelar. Era Camila. Mãe, estou em apuros. A voz dela estava desesperada, quebrando o meu coração ao meio. Ele, o pai, ele está com alguém e não posso confiar nele. Camila, onde você está? Perguntei, a voz quase estrangulada. Não posso dizer, mas... A ligação caiu antes que pudesse ouvir mais. O pânico tomou conta de mim. Mas, para nossa surpresa, Marco não estava mais ao meu lado. Ele havia saído correndo pela porta. Eu seguia desesperada, mas a determinação dele pegou-me de surpresa. Espera! Você não pode ir sozinho! Gritei. Mas ele estava determinado. E eu? O que eu poderia fazer? O desespero invadiu a casa como um vendaval. Enquanto eu tentava reunir as ideias, algo pequeno e prateado brilhava no chão. Era um colar de Camila, o que ela usava quando éramos felizes. Ele estava ali, como um sinal. Peguei o colar nas mãos e a realidade me atingiu como um soco no estômago. No mesmo momento, ouvi um barulho, um estrondo ecoando dos fundos da casa. O que era aquilo? O coração acelerou enquanto eu caminhava até a origem do som. Foi quando a porta dos fundos se abriu de repente e um homem entrou. Ele usava um capuz, quase não conseguia ver o rosto. Depois de tanto tempo, Ana, finalmente estamos juntos de novo. Eu congelei. A figura à minha frente era ele, o pai de Camila. O homem que acreditávamos não estar mais entre nós? A verdade estava esmagando minha cabeça. Como ele aparecia agora? O que ele queria? Você não devia ter procurado, Ana. Ele disse com uma voz suave que escondia crueldade. Agora a verdade virá à tona. E não estou falando só sobre o que você conhece. O que ele estava sugerindo? O mundo começou a girar em torno de mim. Como se o chão estivesse desaparecendo.
Todos os segredos, todas as mentiras que eu pensava que sabia, estavam prestes a desmoronar. Camila, onde está a minha filha? Gritei, mas ele apenas sorriu de forma sutil, como quem sabe algo que eu não. A tensão no ar era palpável. E agora eu só queria entender. O que mais eu não sabia? O que mais ele escondia sobre nossa família? Era ele. O homem que pensei ter perdido para sempre. A presença dele enchia a sala com um peso irreal. Eu queria gritar, mas a voz falhou. O que você quer, pai? As palavras saíram como um sussurro, carregadas de medo e raiva. Ele se aproximou lentamente, aquele sorriso maquiavélico, fazendo meu estômago se revirar. Ah, minha querida Anya, como você está crescendo! A ironia na voz dele perfurou meu coração. Mas você e sua filha tão inocentes. Não toquem na minha filha, berrei. Mas a firmeza na minha voz parecia desaparecer. Ele não parecia se importar. Olhou para mim como se estivesse avaliando um troféu. Camila é mais do que você imagina. Ela está envolvida em algo muito maior. Você não sabe o que está por trás do prêmio que ela ganhou. Ele gesticulou. Como se quisesse que eu entendesse. Ela é parte do que eu construí. O que está em jogo agora é muito mais do que você pode imaginar. Ingenuidade, Ana! Essa é a verdadeira natureza de Camila. Você só a criou para ficar fraca. Mas o mundo é cruel. Ela precisa de proteção. E eu sou o único que pode fornecer isso. Ele riu baixinho, como se fosse algo engraçado. As palavras dele agridem. A verdade que parecia tão distante, agora invadiu minha mente. Camila, apenas uma peça no jogo do pai? O que quer dela? O dinheiro vale mais que a vida dela? É um pouco mais complexo que isso, minha cara. Camila precisa tomar decisões difíceis. Não é só uma questão de nações inteiras. Seu futuro será moldado por um simples bilhete. Ele apontou para o papel que segurava com força. Meu coração disparou. O quê? Como você sabe do bilhete? A revelação foi um soco no estômago. Ele estava armando algo. O céu estava prestes a desabar sobre nós. Porque tudo está interligado, Ana. O dinheiro, o poder, a corrupção, entendeu? O que eu fiz foi pela sobrevivência. Pela proteção dela. Ele se aproximou. E o toque de sua mão gelada estava perto demais. Num momento de pânico e desespero, eu lembrei de Marco. Ele havia saído correndo. O que ele estava pensando? A urgência crescia dentro de mim. Você não pode ficar aqui. Você não tem controle sobre nada. Mas antes que pudesse esboçar uma ação, o barulho da porta se abrindo me fez congelar. Marco voltou, mas não estava sozinho. Ele veio arrastando uma figura encapuzada, que estava tão agitada que parecia um fantasma. Meu coração agarrou sem medo. Marco, quem é? Eu perguntei. Ele não respondeu. A figura encapuzada foi revelada quando o capuz foi puxado para trás. Meu coração parou. Era Camila. Camila! Eu gritei. Mas ela estava pálida, a respiração irregular. O que está acontecendo? Olhou para o pai. E eu vi o desespero em seus olhos. Mãe, eu não pude dizer onde estava. Ele me disse que precisava de mim, que eu tinha uma escolha. A tensão cortou o ar. O que estava acontecendo? Escolha? Que escolha? Minha voz tremulou. Ele está manipulando você. Deixa em paz. Marco avançou, mas foi puxada para trás. O pai de Camila reagiu com um gesto súbito, e tudo ao nosso redor parecia girar. Chega! Ele gritou, e a energia na sala mudou. Com um movimento rápido, ele puxou algo do bolso.
Um revólver. O impacto foi instantâneo. Vocês não iam a lugar nenhum. Meu corpo congelou. O medo tomou conta de mim. Então Camila soltou um grito. Não! Pai, você não precisa fazer isso! Ele apontou a arma para o teto. O barulho do tiro ecoou. A luz estourou pelo ambiente, fazendo sombras dançarem nas paredes. O chão tremeu com a energia da revolta. E com aquele único ato, o pai de Camila não era apenas um traidor. Ele se tornava um monstro. E enquanto a fumaça subia e um grito ecoava pela casa, percebi que tudo tinha mudado. Os laços familiares que confiávamos agora eram correntes perigosas. E a escolha que Camila estava prestes a fazer poderia decidir nosso futuro. Ou nos destruir. A luz se apagou, mas o caos só começava. O que acontecerá a seguir? A vida nunca mais seria a mesma. A última coisa que vi foi o olhar de Camila, entre o terror e a determinação. A luz se apagou, mas o caos só começava. O que aconteceria a seguir? Ouvi o tiro ecoar ainda dentro da minha mente, enquanto o pai de Camila mantinha uma expressão de quem controlava tudo. A fumaça do disparo começou a preencher o ar, como um manto sombrio cobrindo a sala. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Ele riu, mas havia uma freneticidade em sua voz que me deixou inquieta. A imagem de Camila, assustada e vulnerável, estava gravada na minha mente. Olhei para Marco. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava manter a calma. Camila, você precisa se afastar dele! Gritei, mas minha voz estava presa em um nó na garganta. O caos moldava nossa realidade, colocando tudo e todos em risco. Ela é minha filha! O pai dela retrucou, quase como uma advertência. E você não a levará de mim. Ele se movia como uma cobra, determinada a se manter no controle. O olhar dele ficou mais intenso e eu percebi uma sombra de algo perigoso e obscuro. Mas a tensão estava prestes a se intensificar ainda mais. Enquanto todos nós estávamos paralisados, a porta dos fundos se abriu novamente e uma mulher entrou. O tempo pareceu desacelerar quando me dei conta de quem era. Mãe? Era minha mãe, Ana. O rosto dela estava pálido e seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e preocupação. O que está acontecendo aqui? A voz dela tremeu e o impacto foi imediato. A figura imponente do pai de Camila parou e os olhares se cruzaram, um eletrochoque de reconhecimento. Você? O que está fazendo aqui? O pai de Camila parecia perplexo e essa pequena pausa na tensão foi tudo o que precisamos. Eu só queria saber se vocês estavam bem. A voz de Ana foi firme, mas um tremor intrigou sua ansiedade. Ela não entendia o tamanho da tempestade que estava prestes a se desfazer. Chega! O pai de Camila gritou e aquelas palavras cortaram o ar. Então, com um movimento brusco, ele apontou a arma para a direção de Ana. E meu coração parou. Não! Gritei! Mas o desespero fez minha voz falhar. Nesse instante, algo ao fundo se moveu. Um relâmpago de luz cortando a escuridão. Era uma pessoa saindo da sombra, algo oculto que estava bem debaixo do nosso nariz. Pai, não! Ela gritou. Era Camila. Avançou com uma determinação que eu não sabia que ela tinha. Ela se posicionou entre o pai e minha mãe. Os olhos desafiadores. Camila, não faça isso! O pai dela parecia perder o controle. A expressão de surpresa dele se transformou rapidamente em raiva. Mas Camila, naquele momento, parecia mais forte do que nunca. Você não pode controlar a minha vida!
Eu não sou mais sua marionete! Ela gritou, e a energia na sala mudou, como uma onda que se espalha após o impacto. Mas com o grito de minha mãe, a tensão conseguiu se intensificar ainda mais. Camila! Você deve se afastar dele! É perigoso! A súplica em sua voz ecoou, e no meio do meu desespero, o que aconteceu a seguir me deixou em choque. Um movimento inesperado. Meu pai, que estava escondido, surgiu com um segundo revólver na mão, apontando diretamente para o pai de Camila. O quê? Como assim? Você não pode ter ela e não vai machucar a minha família! Ele gritou, e tudo desmoronou em um segundo. Os olhares se cruzaram e o inesperado se tornou a única certeza. A sala inteira parecia cobrar a atenção de todos os envolvidos. O silêncio forçado por essa nova realidade. O choque na expressão do pai de Camila evidenciou tudo, o segredo que nunca revelara. A verdade era mais complexa do que imaginávamos. Os laços entre nós se entrelaçavam de maneiras que nem sabíamos. E agora, com armas na mão, tudo poderia terminar em tragédia. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! O pai de Camila estava visivelmente agitado. Mas neste momento, o espaço e o tempo pareciam olhar para nós, esperando que tomássemos uma decisão. Estávamos prontos para uma batalha, mas não sabíamos o quanto as revelações anteriores alterariam nosso destino. Uma escolha estava diante de nós, e não apenas a de salvar ou não Camila, mas de lidar com o que realmente éramos. O queixo me tremia e pedi uma resposta. O que realmente estaria escondido nas sombras que agora exigiam ser iluminadas? Como podíamos seguir sem desvelar o passado que agora, essencialmente, nos definia? O peso da nossa história estava prestes a emergir, e a única certeza era que, nessa dança de segredo, a última coisa que vi foi o olhar de Camila entre o terror e a determinação. A luz se apagou, mas o caos só começava. O que aconteceria a seguir? O clima na sala estava elétrico, como se uma tempestade prestes a estourar. O pai de Camila, agora com a arma ainda em punho, parecia hesitar. Ele olhou para a filha e depois para minha mãe, como se estivesse avaliando suas opções. A tensão era palpável. Nossos corações batiam como tambores e o silêncio que se seguiu era pesado. Foi então que, de repente, uma explosão de luz irrompeu através da janela, fazendo todos nós piscar e recuar. A explosão fora da casa fez o chão tremer. Todo mundo se virou, mas eu sabia que isso não era um mero acidente. O ataque era dirigido a nós. O pai de Camila, mesmo surpreso, rapidamente voltou sua atenção para o que estava acontecendo lá fora. Eles vieram! Ele rosnou, e a expressão em seu rosto mudou de determinação para puro desespero. Camila olhou para mim. O pânico em seu olhar aumentava. Mãe, o que está acontecendo? A voz dela estava trêmula. O estrondo continuava, e uma nuvem de fumaça começou a entrar pela janela quebrada. Uma sombra se distorcia fora da casa, uma forma que parecia conhecida e assustadora. Pior ainda, ele murmurou, começando a recuar. Então, ele virou a arma em um movimento rápido, tentando me direcionar. Segurem-se! Gritou, e a explosão estourou na porta da frente. De repente, a porta foi arrombada. Com um estrondo ensurdecedor, ela se abriu, revelando uma figura
Jamais acreditaria que veria novamente meu ex-marido, Ricardo, o homem que deixei para trás, o mesmo que pensei ter desaparecido, junto com nossos piores pesadelos. Surpresa, Ana. Ele riu, e o som dele era frio e insensível. Achei que a festa estava acontecendo sem mim. O olhar de Marco, de Camila e da minha mãe se transformou em choque. Era como se o chão tivesse desmoronado sob nossos pés. Ele sempre foi um lobo disfarçado de cordeiro. E agora, os lobos estavam novamente na porta. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Eu gritei, desesperada. Toda a nossa história estava voltando a me assombrar. Você não deveria estar aqui. Vou acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Sua voz era carregada de desprezo. Ele olhou para o pai de Camila e seus olhos brilharam com uma malícia que eu conhecia muito bem. E você, meu amigo, acabou de se tornar um problema. Foi como se duas tempestades estivessem prestes a colidir. Corações pulavam, a adrenalina aumentava e todos estavam paralisados, tentando entender o que tudo aquilo significava. A luz da sala piscou e o clima ficou ainda mais pesado. Antes que qualquer um de nós pudesse reagir, o pai de Camila precisava decidir. Fique longe da minha filha! Ele gritou, desviando o olhar de Ricardo. Mas em um movimento inesperado, Camila tomou a frente, uma decisão forte e arriscada. Pai, não! Disse ela, e a confiança em sua voz me deixou perplexa. Camila, não se meta! O pai dela ordenou, mas o olhar dela jamais vacilou. Eu não sou um peão no seu jogo. Chega de mentiras! O que era isso? Ela estava realmente se colocando entre nós e ele? Naquele momento, a casa estava fervendo de tensão. E como se o universo estivesse assistindo a uma cena dramática, um novo som, mais violento, se aproximou, ressoando como um lamento na noite. Uma nova explosão estourou. Mas esta chegou da porta, trazendo uma nova onda de fumaça e caos. O que mais ainda estava a caminho? Ricardo riu. Uma risada sarcástica que reverberou pela sala. E em um segundo, tudo começou a desmoronar novamente. O tempo parecia parado, mas eu sabia que aquela série de revelações estava prestes a mudar o curso das nossas vidas para sempre. A verdade estava prestes a emergir. Mas com que custo? Os laços que pensávamos ser indestrutíveis poderiam se revelar fragilíssimos. O que mais era um segredo naquela sala? O que acontecerá quando tudo se desfizer? O destino de todos pendia por um fio, e o que veremos a seguir poderia mudar tudo para sempre. O clima na sala estava elétrico, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O pai de Camila, com a arma em punho, hesitava. Ele olhou para a filha, depois para minha mãe, e a tensão parecia palpável. Mas antes que pudéssemos processar tudo, uma nova explosão mais intensa sacudiu a casa. O barulho veio do lado de fora e nossos corações dispararam. Eles estão atacando! O pai de Camila gritou, tentando recuperar o controle da situação. Ele fez menção de recuar, mas nós também recuamos, assustados. As sombras dançavam na sala lotada e o cheiro de pólvora enchia o ar. E então, do nada, Camila se virou. Mãe! Ele não pode fazer isso! Ela gritou, o desespero contagiando todos nós. O olhar de Marco estava fixo e percebi que ele também sentia a urgência do momento. Chega de mentiras! Camila gritou, desafiando o pai. Era uma imagem poderosa. E eu não conseguia acreditar que aquela menina, assustada, agora tinha coragem para enfrentar o homem que a manipulara. Mas essa coragem parecia insuficiente.
O cheiro da fumaça começava a invadir a sala e o cenário era de caos. A porta arrombada não trouxe apenas Ricardo, mas também o passado que todos nós tentávamos esquecer. O que ele queria agora? Eu mal podia perguntar, mas a angústia tomou conta de mim. Vocês acham que podem simplesmente se livrar de mim? Ricardo se aproximou, com um sorriso torto no rosto, como se estivesse no controle. Todo esse drama é realmente desnecessário. Ele lançou um olhar ao pai de Camila, uma malícia nos olhos. Foi então que tudo mudou. Uma nova figura surgiu na porta, envolta em fumaça e sombras. O coração parou. Basta! A voz era potente, cortante. Era uma mulher que reconheci instantaneamente. Não! Eu gritei enquanto ela avançava. Era a Luísa, a antiga amiga de Camila, mas havia algo de diferente nela. Uma fúria que não conhecíamos. A última vez que a vi, ela estava tão longe de tudo isso. Luísa? Marco perguntou perplexo. Mas a mulher não prestou atenção. Ela lançou um olhar gelado para todos nós. Esqueçam o que vocês pensam que sabem, ela gritou. E sua voz reverberou pelas paredes. A verdade é muito mais complicada do que vocês podem imaginar. Nossos olhos se arregalaram. O que ela sabia? Como ela se meteu nisso? E então, em um gesto repentino, ela ergueu uma pequena caixa de madeira. Vocês não podem imaginar o que está dentro disso. Luísa, o que você está fazendo? Perguntei, sentindo o desespero apertar meu peito. O que ela estava escondendo? Ela abriu a caixa e todos ficaram em silêncio. No interior havia papéis, fotos e um bilhete que reluziu na luz. Luísa levantou uma foto. Era velha, mas a imagem estava nítida. Meu sangue gelou. A foto mostrava Camila, mas não apenas ela. Ao lado dela estava Ricardo e mais alguém, uma mulher. Minha mente falhou em processar. Quem era aquela mulher? O que isso significava? Essa é a sua verdadeira mãe, Ana, Luísa disse, e a revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. E ela não está morta, ela está viva e bem no meio disso tudo. O caos reinante parecia ganhar novas dimensões. O rosto de Marco ficou pálido e até o pai de Camila se surpreendeu. Não, isso não pode ser verdade, ele protestou, mas o tom dele vacilou. O que havia sido um pilar de firmeza agora parecia tão frágil como um castelo de cartas. Eu sou parte desse jogo, Luísa continuou, sua voz agora baixa, mais sombria. A sua vida, a de Camila, tudo foi manipulado. A verdade de quem você é, quem realmente é a sua filha. Um nó se formou em minha garganta. As palavras dela tinham peso, e eu consegui sentir a transformação ao meu redor. Luísa, o que você está dizendo? Mas não consegui controlar a tremedeira na minha voz. E aí, em um movimento brusco, Ricardo saltou para frente, arrastando a arma com ele. Isso é uma mentira. A verdade é que todos vocês, incluídos eu, estão na linha de fogo. E a única coisa que importa é o prêmio. O que vocês vão fazer com o bilhete? Ana? As palavras dele ecoaram. O que era esse prêmio? O que mais ele estava escondendo? Eu olhei para Camila, mas ela estava paralisada, como se estivesse em choque, como se o mundo estivesse desmoronando. E naquele momento percebi que tudo estava prestes a mudar radicalmente. Não há como voltar atrás agora, Luísa confessou, seu olhar caindo sob a caixa. A verdade foi revelada. E todos vocês vão ter que escolher um lado. E com isso, o silêncio voltou a reinar. Mas dentro de mim, um turbilhão se formava.
Eu precisava saber mais. A história que eu pensava conhecer estava prestes a se desfazer. E o que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. A vida de Camila. A minha própria filha. A última coisa que vi foi um olhar de Camila entre o terror e a determinação. A luz se apagou, mas o caos só começava. O que acontecerá a seguir? O clima na sala estava insuportável. O passado e a verdade se entrelaçavam e a pressão aumentava a cada segundo. As vozes de Ricardo e Luísa ecoavam, mas uma pergunta persistia na minha mente. O que mais estava escondido? Camila olhou para mim, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e coragem. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo colossal. Eu não sou uma marionete. A declaração dela cortou o ar. A força em sua voz se transformou em um grito que ressoou por toda a casa, como se ecoasse nas paredes. O pai de Camila, agora balançando com a pressão, olhou para ela com uma mistura de orgulho e temor. Não faça isso! Ele implorou. Mas a determinação da filha era inabalável. Você não sabe o que está fazendo. A fumaça da explosão ainda envolvia nossos corpos. E o cheiro pungente tornava o ambiente sufocante. Enquanto Luísa segurava a caixa com os segredos, senti que as peças do quebra-cabeça estavam se movendo. Tudo parecia prestes a colapsar. O que todos sabiam sobre nós, sobre a história que vivemos, poderia ser desmantelado a qualquer momento. Você é um traidor! Ricardo! O pai de Camila gritou. Era a primeira vez que o chamava pelo nome. O que se seguia era uma batalha de vontades. A sala estava sobrecarregada de tensões, mas a verdade que se aproximava não estava apenas nas palavras, estava na própria essência de quem éramos. E então, para meu choque, percebi que uma luz estranha penetrava pela janela quebrada, crescendo em intensidade. Um brilho quase sobrenatural iluminou os rostos ali presentes, e em meio ao caos, algo surreal começou a acontecer. Em meio à fumaça, uma figura familiar surgiu. Era minha mãe, Ana. Ou ao menos parecia ela. O que eu via não era mais a mulher que lembrava. Sua aparência estava distorcida, quase como um eco do que já foi. Ana, ela sussurrou, sua voz etérea preenchendo os espaços vazios. Você não entende. Eu fiz tudo isso por você. O coração disparou. O que ela estava dizendo? A realidade se distorcia e os fios da narrativa se torciam ainda mais. Ana começou a se mover em direção a mim, como se houvesse uma conexão invisível entre nós. Não! Fique longe dela! O pai de Camila gritou, mas havia algo em sua presença que paralisou todos nós. Ela não pode fazer mal a gente! Mãe, o que você sabe sobre o bilhete? Eu estava confusa e apavorada. O que estavam escondendo de mim? Em um gesto inesperado, Luísa levantou um objeto do fundo da caixa. Uma pequena chave dourada que brilhava de um jeito que nunca havia visto. O tempo parecia congelar. Essa chave abrirá a porta para a verdade, mas você tem que estar pronta para o que vai encontrar. Nesse momento, tudo se desenrolou como um filme confuso, cheio de revelações e perigos. Ricardo riu, mas havia ferocidade em seu riso. Ninguém sairá daqui sem consequências. Vocês são todos peças em um jogo onde eu sou o mestre. As palavras dele pareciam se transformar, como veneno sendo injetado nas veias da situação. O que quer que estivesse acontecendo nesta casa estava além de qualquer racionalidade. E logo,
O que poderia ter sido um momento de clareza se tornou nosso pesadelo mais profundo. Um rugido ensurdecedor veio de fora, fazendo a casa tremer. Era como se o próprio universo estivesse desmoronando à nossa volta. E no centro, todos nós, a família e os segredos, prontos para ser consumidos. Camila olhou para mim, seu olhar implorando por respostas, enquanto a chave brilha nas mãos de Luísa. A sala começou a tremer ao nosso redor e, entre gritos e o barulho ensurdecedor, percebi que a verdadeira batalha não seria pelas verdades conhecidas, mas pelas mentiras que estavam prestes a ser reveladas. Com um último olhar para a imagem distorcida da minha mãe e a caixa cheia de segredos à minha frente, a única certeza que eu tinha era que nada seria como antes. A chave poderia abrir portas, mas qual seria o preço que teríamos que pagar por isso? A escuridão se aproximava e, naquele instante, a escolha demarcou nosso destino. Os gritos e a fumaça tomaram conta da casa. A tensão era palpável e eu podia sentir meu coração disparando. Camila estava lá, em pé, desafiando o pai. E algo dentro de mim sabia. Ela estava pronta para enfrentar o pai, não importava o custo. Basta de manipulação. Estou cansada de viver nas sombras. A voz dela ressoou na sala e eu senti um arrepio. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ricardo olhou para Luísa, depois para a caixa que segurava. Você está confundindo tudo. O jogo não é sobre vocês, é sobre poder, afirmou ele, e seu olhar estava se tornando cada vez mais desesperado. Luísa avançou, passando a caixa para Camila. Você tem o direito de saber a verdade. Abrir isso pode mudar tudo. O brilho da chave ouro refletia a luz da casa, e eu sabia que era um momento decisivo. O que quer que estivesse naquela caixa poderia ser nosso destino. Com a mão trêmula, Camila pegou a chave. Olhei para ela e nossas almas se conectaram em um entendimento silencioso. Era hora de confrontar tudo o que temíamos. Eu não tenho medo de você, pai, ela disse, a voz firme. Era impressionante ver minha filha se erguer assim. Se você quiser lutar, estou pronta. A sala estava em silêncio. E então a porta da frente foi arrombada novamente. Uma nova onda de soldados entrou, armas em punho. O pânico tomou conta de todos, mas naquele instante percebi que a luta estava apenas começando. É hora de escolher um lado, Ana, disse meu pai, fazendo com que o coração parasse. Não me faça hesitar. O tempo estava se esgotando, mas eu estava com Camila. Não havia mais espaço para os fantasmas do passado. Só havia espaço para o amor que nutríamos uma pela outra. Com um impulso, Camila abriu a caixa, revelando documentos, fotos e um bilhete que parecia carregar todo o nosso futuro. No centro, uma declaração escandalosa sobre o verdadeiro herdeiro do prêmio da loteria. Tudo se conectava e as peças finalmente se encaixavam. A verdade me libertará, Camila gritou, segurando o bilhete acima da cabeça. Ricardo, furioso, avançou, mas Luísa o deteve com um empurrão. Não deixe que as mentiras continuem. O mundo precisa conhecer essa história. Meus olhos estavam lacrimejando enquanto via minha filha se transformar diante de mim. Ela era mais do que um prêmio. Era uma força que não poderia ser contida. E hoje seria o dia em que tudo mudaria. A batalha que se seguiu seria feroz. Gritos ecoavam, mas Camila, com o bilhete em mãos, era a luz em meio à escuridão. No último instante, percebemos que o que realmente importa não é o dinheiro,
mas sim as pessoas que amamos. O confronto terminou em um silêncio ensurdecedor. O pai de Camila foi capturado e Ricardo desmoronou. Olhei para minha mãe, finalmente vendo a verdade. A força da verdade é mais poderosa que qualquer segredo. Camila e eu nos abraçamos e, nesse ato, nos reconectamos. O passado não nos consumiria mais. Estávamos livres. O que aprendemos naquela noite nos moldou. Eu olhei para Camila e vi um futuro mais brilhante pela frente. Agora, a história encontrou seu fim, mas estava apenas começando. E aqui está o que eu preciso que você faça. Se inscreva agora neste canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias cheguem a mais pessoas que precisam ouvir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar este canal. Junte-se a nós nessa jornada.